Bom, no vídeo passado eu comecei a te mostrar tudo o que eu fiz para poder sair de um patrimônio de R$ 500 para um patrimônio que me permite viver de renda. Não só eu e minha esposa. Minha ajudadora me ajudou a construir esse patrimônio e hoje eu e ela podemos viver de renda. Falei também para vocês sobre todos os desafios e as circunstâncias. Eu comecei esse projeto com 40 anos de idade, então eu não era mais um garotinho, mas tinha consciência que tinha tempo suficiente para poder preparar um futuro confortável, tranquilo e cheio de novas experiências, maravilhosas experiências no futuro. Eu fiz as contas e percebi, olha, não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, requer muita disciplina, mas eu consigo construir patrimônio para viver de renda, então por que não começar um projeto como esse? Falei também que eu entendi logo de cara que o aporte que eu estava fazendo no começo não era o suficiente para me aposentar rápido, eu levaria 20 anos aproximadamente para poder alcançar minha aposentadoria. Foi quando eu tive aquela ideia de fazer o seguinte, olha, vou utilizar todos os esforços possíveis para poupar mais, para investir mais. Mesmo que por alguns anos eu não faça nenhuma viagem, eu não faça construções, obras na minha casa, eu não faça nada. A única coisa que eu vou fazer é todos os meses me concentrar em poupar cada vez mais. E por que isso? Tem uma explicação matemática. Porque no começo, quanto mais você investe, é melhor. E expliquei, se você tiver 50% de lucro sobre R$ 1.000, você vai ter R$ 500 de ganho, correto? 50% de lucro. Olha, muito lucro. Você vai ter R$ 500 de ganho, porque você tem investido R$ 1.000. Então, logo entendi de que o foco não deveria ser ter a melhor performance no começo, e sim me concentrar nos aportes. Fiz muitas economias, levei muito a sério, muita disciplina, muita dedicação e consegui poupar cada vez mais. Por quê? Porque quando você tem um patrimônio maior, por exemplo, de R$ 100.000, e eu corri para chegar nessa marca logo, basta você ter 5% de ganho, que você vai ter um ganho de R$ 5.000, bem mais do que 500. E note, 5% de ganho, muito menor do que 50%, não é verdade? Mas um ganho muito maior, porque agora é sobre 100 mil, então a gente está falando de um aumento de patrimônio de R$ 5.000. Então isso ficou logo claro para mim de que na minha estratégia de investimentos eu deveria me dedicar a aportar cada vez mais e agora sim desacelerei um pouquinho, já passou alguns anos, mas esse foi o foco do vídeo anterior. Fiz inclusive a sugestão no vídeo anterior de que você fizesse uma análise sobre o teu orçamento, fizesse uma análise criteriosa, encontrando oportunidades para poupar cada vez mais. Isso foi a tarefa de casa. Então, recapitulando, não existe fórmula mágica, não é de uma hora para outra, você precisa poupar o máximo que puder, tem que ter esforço, tem que ter disciplina e principalmente no meu caso, que comecei com 40 anos de idade, a consciência da tua situação atual. Eu comecei com 40, não era mais um garotinho. Dá para começar com 50, com 60? Claro, tem que fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. Se concentrar no começo a aportar o máximo que pode. E agora sim a gente começa de fato a segunda parte do vídeo. Tu fez todo esse trabalho, se concentrou, identificou que o aporte é mais importante, enxugou teu orçamento, agora você pode poupar mais. Aonde investir para sair de R$ 500 para o patrimônio que vai permitir você viver de renda. Ou quem sabe começar com R$ 100 e chegar no patrimônio para viver de renda com 1.000, o valor que você tiver hoje, o que fazer, aonde investir para chegar nesse momento de viver de renda. É o que você vai ver a seguir. Bom, os primeiros ativos que comprei foram os fundos imobiliários, e na ocasião foram 4 fundos imobiliários diferentes. Eu comecei com 4 fundos imobiliários. Eu falo que é bom ter 10, 12, 15, ok. Mas pode começar com 1? Pode começar com 2? Pode. Eu comecei com 4. Na ocasião, fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo, exatamente como eu faço hoje. Eram os ativos que naquele momento, no que diz respeito à renda variável, eram os ativos que eu tinha mais conhecimento, que eu tinha estudado mais. E é claro, eu estava ainda em franco desenvolvimento do conhecimento. Eu estava estudando bastante ainda, mas eu entendia que precisava estudar mais. A gente está falando do ano de 2018, de lá para cá, obviamente, eu continuei lendo muitos livros, estudando e aprendendo bastante. Mas naquela ocasião, o que eu mais tinha conhecimento era fundos imobiliários, portanto, comecei com fundos imobiliários. 4 fundos. Os fundos imobiliários são produtos de renda variável, eles têm potencial de valorização, contudo, eles são menos voláteis, eles são menos estressados, eles variam menos do que a Bolsa Brasileira, por exemplo. Eu me lembro que fiquei muito feliz porque pouco tempo depois esses fundos imobiliários já tinham se valorizados e já existia uma expectativa de receber rendimento no próximo mês. Então aquilo já me motivou bastante. Só que, é claro, naquela época era muito pouco dinheiro investido ainda, então o dividendo que eu ia receber era quase irrelevante, mas era uma semente de esperança. Bom, isso funciona mesmo, isso é muito bom para mim, é o que eu vou continuar investindo com certeza. Mas lembra que eu falei que eu tive a percepção de que existia necessidade de aumentar o meu patrimônio no começo? O mais significativo era aumentar o meu patrimônio, porque sobre um patrimônio maior,
qualquer ganho é mais relevante, é mais significativo. E é claro que na grande maioria dos livros sobre investimentos, eles apontam ali de que o potencial de valorização de uma empresa é maior do que o potencial de valorização em fundos imobiliários. O grande diferencial dos fundos imobiliários é a entrega de rendimento mensal, com frequência, com bastante previsibilidade. Você vai receber quase que todo mês o mesmo rendimento e cada ano aumenta um pouquinho. No caso das ações, o potencial de valorização que chama atenção é de uma empresa criar novas filiais, uma empresa do setor elétrico criar novas usinas, parques eólicos fotovoltaicos, gerar mais energia, vender energia e aí construir mais usinas ainda e a empresa crescer e ter várias usinas, várias PCHs e pronto. A empresa se valorizou, ganhou tamanho, é uma empresa maior, está dando mais dinheiro para os acionistas. O preço de uma ação que era R$20 passou para 30, 40, 50, 70, 80. Nessa ocasião, a grande maioria das empresas com essa característica nem estão entregando dividendos. Elas estão pegando todo o lucro auferido no período e reinvestindo na própria empresa. Isso é muito bom para aumentar o preço da cota. Então note que existe uma clara sintonia em relação ao objetivo, que é fazer o meu patrimônio crescer. Então logo entendi que precisava investir em ações também. Só que eu ainda estava estudando, estava aprendendo, eu precisava de tempo para estudar, aprender, trabalhar para poder gerar aportes, na verdade, e não tinha tempo suficiente e nem queria quebrar a minha cabeça procurando a melhor ação naquele momento, porque o recurso financeiro que eu tinha era muito pequeno. Então mesmo que eu conseguisse 30, 40, 50% de valorização em uma determinada empresa, depois de estudar muito e decidir por qual empresa escolher, sobre um capital muito pequeno, aquilo não ia representar muito ganho. Então meu foco era me concentrar na capacidade de aportar e de uma maneira eficiente investir em ações, principalmente dada a circunstância e o meu momento de aprendizado naquele momento. Eu precisava focar energia em aumentar o meu capital. E existe uma forma simples, prática e eficiente para fazer isso, e foi exatamente o que eu fiz. Eu decidi investir, além de fundos imobiliários, em mais 2 fundos. Um fundo que replica a Bolsa Brasileira e um fundo que replica a Bolsa Americana, porque eu também já tinha estudado e entendido até então de que era interessante eu diversificar o meu patrimônio, o dinheiro que eu estava investindo, em várias classes de investimentos diferentes. Ações de empresas brasileiras, americanas e fundos imobiliários. E como eu poderia fazer para poder submeter o meu recurso financeiro, o meu investimento, meus aportes à Bolsa Brasileira, com simplicidade e com eficiência. Com ETFs, na Bolsa Americana, a mesma coisa. Então eu utilizei o ETF BOVA11 para investir na Bolsa Brasileira e o ETF IVVB11 para investir na Bolsa Americana, de forma bastante diversificada, segura e eficiente. Montei essa estratégia e foquei em aumentar os meus aportes, sempre pensando nos meus gastos e como podia otimizar ele mês a mês, como poderia economizar mais. Falei para você, fui até no mercado fazer compra no lugar da minha esposa, porque eu criei uma tabelinha. Eu sabia o dia em que o mercado estava mais barato, determinado item, e no outro dia, outro item estava mais barato no outro mercado. Então eu fui bastante criterioso, gastei tempo, gastei energia nisso, em economizar, em poupar, em investir cada vez mais. E durante todo esse período focado em poupar e investir cada vez mais, estudando ações, estudando como investir em empresas individualmente. E aí fui seguindo a estratégia até que veio o Covid. O que aconteceu com o Covid? Eu passei a trabalhar em casa, de home office, como a grande maioria dos brasileiros em um período trabalhou de home office. E aquele pensamento de sempre pensar sobre as minhas despesas e economizar mais continuava constante na minha cabeça lá. E aí eu encontrei uma oportunidade excelente. Bom, eu estou trabalhando em casa, não preciso mais do carro. Sabe aquele carro que eu falei lá no início? Naquele outro vídeo de que eu estava pagando aos pouquinhos, que tinha compromisso de pagar por alguns meses, depois que eu quitei ele, eu vendi esse carro e comprei tudo de ativos. Na ocasião, IVVB11 estava em queda, exatamente como está acontecendo agora. Eu vendi meu carro, era um Onix 2016, comprei quase tudo de cotas de IVVB11. Isso mesmo, eu vendi ele e investi todo o dinheiro. Além de ter colocado esse carro na minha carteira, através de investimentos, eu parei de pagar IPVA, não tinha mais IPVA para pagar, seguro para pagar, não tinha gasto com manutenção e nem combustível. Dá para perceber o impacto positivo que teve a venda desse carro na minha estratégia de investimentos, no meu projeto para alcançar a liberdade financeira. E olha, embora seja mais simples investir na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana através de ETFs, não necessariamente é um investimento ruim, com retorno ruim, principalmente no longo prazo. Esse ano o Ibovespa está em queda, então se você olhar o ETF BOVA11, está em queda esse ano, mas esse ano, no curto prazo. No ano de 2023, o BOVA11, esse ETF BOVA11, que replica as empresas brasileiras,
subiu mais de 20%, sem ter o trabalho de escolher ações. E várias vezes eu experimentei isso na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. O ETF IVVB11 no ano passado subiu mais de 60%. Então, note, uma vez que você consegue fazer aquele trabalho de focar nos aportes, economizar bastante, olhar para o teu orçamento com cuidado, focar nos aportes, em ter uma maior quantidade de dinheiro para investir, mesmo que você invista em ETFs, você já tem um ótimo retorno, porque agora a gente está falando de um aporte maior. Lembra que eu falei lá do começo? É muito melhor ter 5% de retorno de um patrimônio de 100 mil reais do que ter 50% de retorno de um patrimônio de 1.000. Você faz muito mais dinheiro com 5% de retorno quando tu tem um patrimônio maior. Ah, Bruno, tudo bem, eu entendi que você fez isso lá no começo e teve bons resultados. Você aproveitou as quedas, vendeu um carro em um momento que estava tendo crise na bolsa e comprou ativos, beleza. E isso multiplicou bastante o teu patrimônio e teve um ótimo resultado nesse período. E o que você fez depois? Do início para cá tem 7 anos, um pouco mais. O que você fez depois? Bom, essa parte pode surpreender, porque eu não fiz nada de muito fabuloso, elaborado, nem nada. O que eu fiz foi, mantive a disciplina, aportes consistentes, reinvesti sempre meus dividendos de ações e rendimentos de fundos imobiliários. Dicas de passagem, isso potencializou bastante meus aportes. E, é claro, estudei mais sobre ações. Durante todo esse período, eu continuei estudando sobre ações. Quando eu atingi um patrimônio de 100 mil reais e que foi, obviamente, muito mais rápido do que eu imaginava, eu peguei esses ETFs e transformei em ações. Esses ETFs do BOVA11, transformei em ações. É claro que, para poder chegar a esses 100 mil rápido, a venda do carro ajudou bastante. Mas meus aportes e a disciplina de todo mês investir, com certeza fez toda a diferença. Foi determinante. Mas quando eu atingi 100 mil reais em BOVA11, portanto, já tinha praticamente uns 300 mil reais já investido, eu transformei 100 mil reais de BOVA11 em ações. E por acaso, logo depois de ter alcançado 300 mil reais, acho que eu já estava chegando nos 400 mil reais, que eu criei o canal no YouTube. Muito animado e entusiasmado com o que estava acontecendo. Imagina, eu que nunca tive nada, nenhum patrimônio de quase 400 mil reais. Nesse momento, obviamente, eu já tinha muito mais conhecimento, foram anos estudando livros e aprendendo sobre ações, sobre o mercado de ações, sobre fundos imobiliários, sobre tudo que diz respeito a investimento e experiência como investidor, decidi compartilhar. E por que eu transformei esses ETFs em ações, já que a estratégia estava funcionando, comprovadamente funcionando até ali, que permitiu alcançar meu patrimônio? Exatamente por causa daquilo que eu falei lá no início. Quando você tem um patrimônio maior, qualquer 1% a mais, 2%, 3%, 5% a mais, faz diferença. Então é um momento em que faz muito sentido, caso você tenha tempo para se dedicar, é um momento adequado para você estudar e buscar uma performance melhor, porque no BOVA11 tem uma cesta de ações. As melhores ações do Ibovespa estão lá no BOVA11, só que umas vão se valorizar 10%, 15%, 20%, até 25%, outras vão cair 5%, 10%. Agora, e se eu consigo montar uma carteira só com as melhores? Certamente eu teria uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade que o BOVA11 oferece. Quando você sabe escolher ações, quando você sabe escolher empresas, sabe analisar, você pode correr atrás desse objetivo, ter uma performance melhor do que o Ibovespa. Faz muito sentido. Então, quando você tem 100 mil reais investido em ação, se você conseguir aumentar em 1% a performance, a gente já está falando de R$1.000. Só por causa da escolha de uma ação que valorizou 1% a mais do que o Ibovespa. Agora, e se você encontra empresas, utilizando o estudo, o conhecimento que você tem, empresas que se valorizam 10, 15, 20, 30% a mais do que o Ibovespa? 40, 50, 100%? Muito bom ter na carteira uma ação que subiu 30%, 40%. E eu fico feliz em dizer de que já encontrei empresas que subiram bem mais do que isso. E, inclusive, compartilhei aqui no canal com vocês. Olha, essa empresa aqui com grande potencial de valorização. Eu posso lembrar de várias aqui, mas essa não é a proposta desse vídeo. Mas tem a Tecnos, a Banco Mercantil, a própria Petrobras, que subiu mais do que tudo, considerando os dividendos nos últimos anos, subiu muito mais que o Ibovespa. E várias outras empresas que mencionei aqui no canal no YouTube, naquela lista de as 10 melhores empresas do mês de fevereiro, março, abril. Com muita recorrência eu falei sobre empresas aqui que subiram bastante. Empresas que estavam na minha carteira de investimentos também. Então, nesse momento da carteira, eu entendi que para mim fazia sentido me dedicar também à escolha das ações e não só focar em patrimônio. E nesse ponto você pode replicar isso também na sua carteira de investimentos. E sem precisar estudar tudo o que estudei nesses últimos anos. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal
e marcar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aproveita e dá um like nesse vídeo também se você gosta do conteúdo. Toda semana tem vídeos aqui no canal mostrando as melhores oportunidades do mercado. Então como é que você não vai se inscrever no canal desse? Não faz sentido, né? Se inscreva aí. Melhores ações, melhores fundos imobiliários. Se você não quer perder, não deixe de se inscrever. Não esqueça de se inscrever. E é claro, marcar o sininho também para você não perder o vídeo quando eu publicar. Então se você está naquela etapa de que já identificou uma oportunidade para investir, já olhou para o teu orçamento, fez sobrar e tem feito isso, se esforce para continuar fazendo isso para poupar cada vez mais. Não trave se você não sabe escolher ações. Utilize BOVA11, utilize IVVB11. E alguns fundos imobiliários que eu sempre falo aqui no canal, é uma ótima maneira de você começar. Foi exatamente assim que eu fiz. Eu comecei com R$500 utilizando essa estratégia. 4 fundos imobiliários, BOVA11 e IVVB11. E é claro, somado a isso, meu empenho em poupar cada vez mais, a disciplina e a constância nos aportes fez eu chegar dos R$500 ao patrimônio que permitiu eu e minha esposa viver de renda. Se eu tivesse que começar hoje com R$500, mas com o conhecimento que eu tenho agora, o que eu faria de diferente? Absolutamente nada. Para mim, essa é a fórmula para o investidor de sucesso, aquele investidor que começa com pouco, que não tem muito recurso para investir, mas tem uma visão de longo prazo. Mesmo que você não tenha muito dinheiro hoje, que você não esteja na etapa que eu estava alguns anos atrás. Você está numa etapa anterior, em que você, nesse momento, só tem a consciência de que precisa fazer alguma coisa pelo teu futuro. Comece, e a melhor maneira de começar é olhar para o teu orçamento. Uma coisa que você pode fazer também é procurar uma maneira de ganhar mais, buscar uma promoção no seu trabalho, através de uma especialização, um curso adicional, mudar de área profissional. Isso com certeza mudou muito a velocidade em que as coisas progrediram na minha carteira de investimentos. Eu contei lá no vídeo inicial o que eu fiz. Mesmo trabalhando na Telemar, eu comecei a fazer um curso tecnólogo, depois comecei a estudar engenharia, fiz pós-graduação. Então veja as etapas. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Como eu falei, esse vídeo aqui é a segunda parte de um vídeo inicial. Então eu vou colocar na thumbnail lá, na capa do vídeo, parte 1 e parte 2, para que você não deixe de assistir os 2 vídeos. O moral da história é, se eu conseguir, eu não tenho dúvida de que você consegue, porque as circunstâncias para mim não eram nada fáceis. Muito parecido com a grande maioria dos brasileiros. Ganhando pouco, ainda sem curso superior, 2 filhos para criar, minha esposa não estava trabalhando na ocasião e eu comecei. Se eu comecei e consegui nessas circunstâncias, você também pode. Parece frase motivacional, mas a verdade é que não importa o quanto você tem, mas o que importa é o quanto você está disposto para mudar o teu futuro e mudar a tua realidade, porque quando você começa a investir, você vai melhorar muito o teu padrão de consumo, conforto e tranquilidade lá na frente, em alguns anos, mas imediatamente você atende uma necessidade que é urgente, que é gerar tranquilidade ao saber que você está fazendo alguma coisa pelo teu futuro. Isso é instantâneo. Se você começar hoje mesmo, quando você terminar o seu plano, tudo que você inicialmente vai fazer para começar a poupar, isso já vai dar uma certa tranquilidade a você. E a cada dia que passa, essa tranquilidade vai aumentando cada vez mais, porque teu aporte vai aumentando cada vez mais, você começa no mês que vem já recebendo rendimento, então simplesmente comece. Você vai se agradecer, a sua família vai ser grata por isso, seus filhos vão ser beneficiados, toda a sua prole e para o resto da vida. Não é só para os seus filhos, não é só para os seus herdeiros que você está construindo esse patrimônio. Para você, com certeza, e você vai curtir muito isso. E em breve, isso também vai gerar ótimos, importantes e grandes, numerosos frutos para os seus filhos. Então, mais uma vez, por que não começar um projeto como esse? Eu cheguei no patrimônio para viver de renda. Meu patrimônio é aquele suficiente que paga minhas contas. Eu não pago aluguel, eu tenho uma vida simples. Você pode chegar no patrimônio, quem sabe de 500 mil e ser suficiente para você, 1 milhão ou até mais, você que sabe. Agora, o que você não pode deixar de fazer é começar. E também continuar, né? Porque tem uma pá de gente aí que começa e para no meio do caminho. Comece e continue e você vai experimentar a vida de uma pessoa que vive de renda e não depende mais do trabalho ou da aposentadoria. Espero que você tenha gostado desse vídeo e do primeiro vídeo também, é uma coleção de 2 vídeos aí, mas eu tenho certeza que reúne o mais importante para você começar com pouco e alcançar a liberdade financeira. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.